Nós estamos na nossa segunda aula do curso aberto do UFLAC GF, a edição de 2024, que vai acontecer em Santiago do Chile. Nós estamos muito contentes por mais esse momento, que é um momento preparatório para o evento, mas também um momento preparatório para a participação desse ecossistema da governança da internet. Esse ano, as nossas atividades do curso aberto, elas funcionaram de uma maneira um pouquinho diferente, distinta, que foi fazendo um chamado para a seleção de algumas propostas, ao mesmo tempo que a gente também convidou algumas pessoas para estarem. A gente espera que nas próximas edições a gente tenha muitas participações nesse chamado, para que o curso aberto continue sendo aí um modelo de atividade bastante democrático, que escute as demandas das pessoas participantes desse ecossistema da governança da internet e que seja até mesmo um modelo de escola, de aula, de curso da governança da internet construído coletivamente. A proposta do UFLAC-GF, enquanto evento, é também que tenha essa diversidade, que tenha essa democracia, que tenha discussões coletivas e construídas conjuntamente. Então, hoje nós estamos aqui com a Letícia e com a Ana Clara, que vão estar falando sobre diversos temas interessantes, e a gente espera que vocês possam curtir bastante aí o que vai ser compartilhado com vocês. Além disso, eu gostaria já de deixar aí o convite para quem ainda não está se organizando para ir ao evento, para que comece a se organizar imediatamente, para que possa participar do nosso evento presencial ou virtual, caso vocês não tenham maneiras de ir ao evento presencialmente. Mas bem, vamos começar. A primeira que vai falar aqui com a gente é a Ana Clara. Ana Clara, eu gostaria que você se apresentasse, enquanto eu vou compartilhando os slides aqui para que você possa iniciar a sua apresentação. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu conheço alguns rostinhos. Eu estou muito feliz de ter sido. Ai, Iago, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite que a Denise fez. Então, para mim é muito legal estar podendo estar falando com vocês aqui hoje, porque confesso que é um tema que ele é um pouquinho grande e complexo. Então, eu vou tentar ao máximo conseguir destrinchar com vocês. Eu busquei trazer perguntas para que a gente possa estar realmente. Eu quero trazer reflexões para que a gente possa estar destrinchando juntas, então, juntos, juntas e juntos. Então, se vocês quiserem irem compartilhando nos comentários, aqui no chat, a gente vai trocando essa ideia. Bom, atualmente, me apresentando, eu me chamo Ana Clara, né? Eu faço Direito na Universidade Estadual da Paraíba. Agora, eu estou iniciando no IPREC, junto com a Luana, a gente faz parte do mesmo grupo. E também vou começar agora um Fellow em Desinformação, que vai ser o tema que a Lei vai estar trazendo depois, que está bem interessante, mas, no geral, vou poupar muitas conversas. Vamos lá. Como eu estava dizendo, gente, esse tema ele tem muitas coisas para serem expandidas, mas eu busquei sintetizar assim um pouco. E se você puder passar, Denise, por favor. Bom, para a gente falar de marco legal de governança da internet, regulação, jurisdição de direitos humanos, eu trouxe que, como a maioria de vocês eu já conheço os rostinhos, então eu sei que tem esse contato com a governança da internet, a gente analisa muito como a internet ela é definida por várias perspectivas, abordagens, interesses políticos, então essa forma de multi-stakeholders, ela permite, né, essa abordagem multissetorial, que a gente analise, discuta os projetos de forma realmente com várias perspectivas, pontos de vista, né? Logo em seguida eu vou trazer essa questão dos direitos humanos, mas a gente vê que os ativistas eles focam muito nos direitos humanos, então já o pessoal do direito traz esse sentido muito de jurisdição, já a área técnica traz essas perspectivas focadas totalmente em DNS e várias problemáticas que vão surgindo. Então, a gente tem muito esse pluralismo normativo, olhar os aspectos regulatórios da governança da internet, às vezes traz até
um, uma sensação de que a gente bate na mesma tecla o tempo inteiro, mas é porque a internet é tão complexa e todos os países, principalmente na América Latina e no Caribe, estão em estágios diferentes de regulação. Então, quando a gente fala de governança da internet, é sabendo que, ok, nós estamos buscando uma cooperação digital, estamos trabalhando para isso, mas a gente não pode descartar que cada país está em seu processo e o quanto isso é importante para a gente construir justamente jurisdições, uma regulação que seja eficaz, analisando cada lacuna que a gente tem em nossos países, né? Denise, se você puder passar, por favor. Bom, eu trouxe essa frase porque na hora que eu estava pesquisando para vir falar com vocês, eu pensei, quando eu li ela, eu fiquei assim, meu Deus, como falar de direitos humanos e não pensar nisso? Porque a gente fala de direitos humanos em tempos de crise e quando eu olhei, eu fiquei assim, nossa, realmente, né? Os méritos incontestáveis não apagam ameaças inconfundíveis. Quando a gente, principalmente como curso é em português, eu posso trazer esse lado do Brasil, mas nós somos criados e enraizados entendendo o que é um direito humano, entendendo o que são os direitos humanos, direitos fundamentais. A gente sabe o que é como se tivesse um traço do que é certo e o que é errado. Então, não é uma novidade para a gente a necessidade de assegurar os direitos humanos. Mas em um ambiente virtual, em um ambiente online, são tantas ameaças. A gente, se for destrinchar a quantidade de ameaças, que de certa forma eu vou acabar falando um pouco sobre elas, a gente reforça o quanto é necessário estar batendo nessa tecla dos direitos humanos, porque a cada tecnologia que vai sendo atualizada, agora nesse momento que a gente está muito com o tema em alta de inteligência artificial, das plataformas digitais, a gente analisa o quanto é importante você bater na tecla de quesitos básicos. Então, se vocês puderem levar essa frase com vocês, quando eu vi ela, foi realmente algo que me chamou muita atenção. E para você dar realmente importância para todo o resto que eu vou falar, essa frase ela é o eixo. Se você puder passar de novo, Denise, por favor. Bom, os direitos humanos na internet, eles tiveram muitos desdobramentos, né? A liberdade de expressão, como agora muito se fala sobre liberdade de expressão e muitas vezes as pessoas acabam entendendo da maneira que deseja entender, então isso gera muitos embates na internet, mas a liberdade de expressão, quando a gente fala, é o direito de poder escrever, o direito de poder ler, o direito de poder dar as suas opiniões, que são opiniões na internet, mas todos estabelecendo um limite, né? E receber as informações, trocar informações que sejam verídicas, né? É interessante que seja, mas também vou falar sobre o direito ao acesso. E o direito ao acesso é uma das partes mais importantes, porque quando a gente fala de internet e as pessoas não têm um acesso, olha a quantidade de informação, educação, realmente de outros direitos que são básicos que a pessoa está perdendo, né? De ter essa oportunidade, de poder trocar, de ter essas experiências. E eu trouxe, de certa forma, os direitos básicos, que eles também são fundamentais, o direito à educação, o direito à diversidade. Nessa parte de populações marginalizadas, eu confesso que deveria ser uma aula literalmente só sobre elas, porque são muitos pontos dentro de populações marginalizadas e cada uma delas tem muitos eixos a serem tratados. Quando a gente fala de proteção a gênero, crianças, né? Agora está em alta as crianças novamente, a preocupação, porque a gente vê uma superexposição
pelos pais, a gente vê uma superexposição online que não protege as crianças e a quantidade de abusos, de violência que essas crianças têm sofrido, aos idosos, né? Porque é interessante essa parte também dos idosos, já que eles têm o direito de estarem offline, mas eles também têm que ter essa decisão de, opa, eu quero estar online, eu quero aprender, eu quero estar contribuindo. Só que eles são as maiores vítimas de golpes, então a gente traz de novo para os direitos básicos, que é o direito à educação, uma alfabetização digital. A gente também tem direito aos refugiados, porque eles estão, a gente se parar assim para observar, é muito diferente você viver na sua própria bolha e imaginar que tem milhares de pessoas que estão fugindo dos seus países porque estão em crise e guerra e vários conflitos civis. Então, é importante que eles também tenham esse acesso à internet, tenham acesso à informação. E eu também trouxe as pessoas com deficiência, né? Essa parte eu vou conseguir focar um pouco mais depois, então eu vou só falar aqui para vocês, mas depois eu vou retomar. Também trouxe o direito à privacidade e o multilinguismo, né? Porque as pessoas falam muito que o direito, gente, desculpa, que o inglês é uma língua universal, mas olha a importância de cada país ter a sua própria língua como um acesso, né? Tem muitas línguas, até mesmo línguas árabes, que não estão. As pessoas não conseguem ter acesso à informação porque a sua língua não tem online. Isso é surreal. Porque o português tem muito espaço no mundo, mas olha a quantidade de pessoas que têm realmente a dificuldade ao acesso. Por isso que eu coloquei ele também como um dos pontos centrais. Pode passar, Denise, por favor? Bom, eu trouxe também esses desdobramentos dos direitos humanos, que é a neutralidade de rede, a segurança digital, a educação digital de novo e a acessibilidade para pessoas com deficiência. Nessa parte de segurança digital, como nos outros eu já dei essa pincelada, a segurança digital, a gente analisa que, no contexto de América Latina, vários países estão passando por crises políticas, é, questões democráticas que têm sido estão, de certa forma, muito frágeis. Só que, ao mesmo tempo, nós temos mais vigilância. O tempo inteiro nós estamos sendo mais vigiados, o tempo todo tendo realmente os nossos dados sendo passados para cada lado. Então, que a gente tenha essa noção do quanto é importante dar olhos à segurança digital, que precisa ser confidencial, precisa ter um cuidado, precisa ter um tratamento adequado, até porque, ok, no Brasil a gente está vendo uma caminhada, mas a gente está falando de um eixo de América Latina, e por mais que a regulação esteja acontecendo em cada país, no final das contas, as coisas só vão girar quando a gente tiver pelo menos uma melhora aqui, né? Que seja, como que eu falo? Que os países eles estejam mais alinhados. Porque quando as jurisdições elas estão alinhadas, os países conseguem fazer uma cooperação mais prática e não somente esse efeito Bruxelas de trazer normas da Europa e aplicar aqui como se fosse um copia e cola. Se você puder passar, por favor, Denise. Só um minutinho. Uhum, Dá para ver? uhum, sim, obrigada. É, bom, eu também trouxe os desafios, né? A infraestrutura, como a gente sabe, a desigualdade social, porque essa desigualdade social ela vai afetar nas outras áreas, ela vai afetar no acesso à infraestrutura, porque assim a quantidade e a qualidade da internet não é só você ter o acesso. Vocês têm essa noção de que
uma coisa é a pessoa ter acesso ao WhatsApp, que é um aplicativo de mensageiro, mas que tem muitos tipo, muitas problemáticas de quem só tem acesso a esse tipo de ferramenta. Então, se a pessoa ela realmente só tem acesso a informações que nunca vão tirar ela daquela bolha, fica um pouco difícil, porque, consequentemente, a gente vai entrando em riscos democráticos, né? E a gente vê muito isso. De novo, estou falando sobre isso porque é uma das maiores preocupações em um ano eleitoral que a gente está vivendo. Eu vou deixar esse lado para a Letícia, mas é porque esse tema ele é realmente muito bom, então acaba que exatamente, falta conectividade significativa, que eu sou um pouquinho cega, mas assim, eu realmente tenho uma dificuldade visual. Mas, voltando a esse ponto, consequentemente, a gente tem desafios na jurisdição. E é muito complicado, porque, por exemplo, no Brasil agora não é um quesito para a gente uma reforma constitucional. Mas, enquanto isso, no México, as pessoas estão decidindo, né? O presidente está decidindo se vai ter uma reforma completa na Constituição. E olha como isso impacta. É uma realidade que, de certa forma, somos países vizinhos, mas que um país está enfrentando uma dinâmica totalmente diferente da nossa, mesmo quando a gente pensa que os direitos humanos, direitos fundamentais, eles já são resguardados e que tudo isso está tranquilo, tem países que estão questionando uma reforma constitucional. E olha como isso vai impactar. E aí a gente traz para uma fraca soberania digital, quando grandes plataformas, né, estão aí tendo esse acesso e dominando tudo e os nossos dados sendo enviados o tempo inteiro. E acho que, de certa forma, as pessoas não entendem o quanto isso é importante no nosso dia a dia, o quanto impacta. Eu falo isso porque ontem eu tive uma aula e o meu professor estava questionando, junto com os alunos, a saída do Twitter. Só que não era um questionamento como, tipo, vamos trazer fundamentos, mas era uma aula sobre sobre o STF. E eu estava observando como cada um ia falando e o quanto as pessoas não se atentam a entender os desafios virtuais, os desafios digitais. Então, para a gente que está tendo acesso a essas informações, é como se já tivesse uma chave que conecta direitinho, mas para quem não tem, é um mundo à parte. Então, por isso é tão necessário ter uma educação que ensine desde a base as a valorizar realmente ter o acesso a esse tipo de informação, a entender as dinâmicas desiguais, a realmente lutar pelos direitos, né? Porque muito desse curso é realmente também de dar autonomia aos jovens a lutarem, a serem ativistas pelos seus direitos e conseguirem compreender e levar para suas comunidades, porque não adianta a gente falar no sentido regional e a gente não trazer isso para nossa comunidade. Se você puder passar, por favor, Denise. Bom, agora eu trouxe uma série de perguntas que não serei eu que irei responder e vocês irão ter que eu acho que já deu uma passadinha na cabeça de vocês, mas eu pensei que como esses padrões são pensados ou implementados, né? Como que essas discussões realmente dá? Porque é muito simples a gente falar assim, é um modelo multissetorial. Mas calma, como essas discussões são trabalhadas? Como a gente pode fazer com que essas políticas tenham mais eficácia? A Letícia, que é das políticas públicas, se você quiser dar uma palhinha também sobre isso, tá livre, né? A gente segue um efeito Bruxelas, como garantirmos os demais direitos sem a gente garantir a conectividade, né? Quando várias pessoas não têm acesso, como garantir que os demais direitos sejam assegurados?
como proteger as crianças da superexposição em ambientes digitais, como proteger violências de gênero, LGBTfobia, como garantir, a garantia da proteção da privacidade dos dados pessoais, como garantir a diversidade, né? Quando muitas vezes foi até um questionamento do porquê que o IGF, né, vai ser na Arábia Saudita, como a gente fala sobre diversidade. E é claro que a gente tem que questionar. Eu acho que é válido questionar, porque se são teclas que a gente bate diariamente, é importante a gente falar como nós iremos falar sobre direitos humanos em lugares que não trazem essa segurança, né? Bom, quais os impactos das divergências jurisdicionais pela América Latina e o Caribe nos direitos humanos? E se você puder passar, Denise, por favor, eu espero que vocês possam trazer essas reflexões realmente. E eu trouxe essa parte da inclusão digital para pessoas com deficiência. E quando a gente para pensar, no Brasil tem em torno de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Já na América Latina, em 2018, eles trouxeram que tem em torno de 34,5 milhões de pessoas com deficiência. Só que a gente não pode generalizar. São diferentes graus de acesso, de diferença de acesso. A maioria das pessoas que se encontram sem esse acesso e possuem algum tipo de deficiência, elas não têm somente essa desigualdade. A maioria não tem um poder aquisitivo, porque falta oportunidade para poder trabalhar, falta educação para poder compreender, porque se você olhar numa parte básica de educação, a maioria dos professores não sabe Libras, não tem um entendimento sobre Braille. Então, desde o básico, as crianças que possuem algum tipo de deficiência, elas já estão enfrentando muitos impedimentos que poderiam ser modificados com uma infraestrutura adequada, uma conectividade. Porque se você parar para pensar, no ambiente online, a gente tem acesso ao lazer, a gente tem acesso a pedir uma comida por um aplicativo, acessar um banco, acessar um site, acessar. As pessoas têm relacionamentos online, as pessoas têm. O mundo, principalmente depois da pandemia, se tornou muito assim. Então, como você. Ui, eu acho que saiu, Denise. Então, como você ter esse acesso, como você garantir que essas pessoas tenham o mesmo acesso sem dar essa oportunidade. Então, como eu trouxe aqui, a ausência de acessibilidade digital dificulta pessoas com deficiência em usufruir seus direitos humanos e participar igualmente de todos os aspectos sociais. Bom, outro ponto que eu trouxe foi os marcos normativos de acessibilidade digital e o quanto eles são enfraquecidos na América Latina. Por mais que, desde 2006, com a Assembleia Geral da ONU, muitos países da América Latina tenham feito parte desse tratado, ainda falta muito espaço. Ainda falta muito espaço nessas agendas políticas regionais. Ainda falta muito investimento, porque eu não sei se vocês sabem, mas o NIC teve uma parceria com o parlamento não, com a embaixada da Inglaterra, né? E quando eles fizeram esse programa com o pessoal do Reino Unido, eles realizaram um guia completo de acessibilidade digital para que as pessoas conseguissem fazer sites que fossem acessíveis. Esse material é gratuito, tem em torno de 70 páginas que, desde padrões, questões de leitura de tela, tudo, gente. E se você olhar em 2023, a taxa de sites acessíveis no Brasil, ela diminuiu muito. Então, se você tem material, se você tem normativas
e as pessoas decidem não fazerem sites que sejam acessíveis, decidem excluir essas pessoas, tem alguma coisa errada. Então, como é que a gente pode garantir isso, né? E tem sequências de recomendações da W3C. Então, eu queria trazer esse questionamento para vocês. Por que não há efetividade? Por que essas políticas são deixadas de lado? E como que a gente pode estar contribuindo? Essa era a fala que eu queria trazer para vocês hoje. Realmente, eu sei que é algo bem extenso e muitas coisas eu não irei conseguir falar. Acho que seria realmente muito profundo, mas eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Se vocês quiserem partilhar, eu vou ficar dando uma olhada nos comentários, no chat. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana Clara. Você fez importantes contribuições. Eu vi alguns comentários aqui no chat enquanto você ia falando. Passou por vários tópicos que são importantes. Então, quando a gente faz essa introdução, né, na governança da internet, é importante a gente trazer esses aspectos aí da atualidade. A legislação, ela não pode ser discutida só enquanto direito, né? Mas ela precisa ser discutida enquanto prática, enquanto política pública, como é que a gente está, de fato, concretizando o que está escrito ali na normativa, né? E obrigada por trazer esses dados, por trazer essas discussões atuais. E eu tinha certeza que você faria aí uma boa fala. Agora eu vou falar e depois a Letícia, e aí eu estou entre duas pessoas que falam super bem. Vou falar sobre inclusão digital, já estou me sentindo um pouquinho pressionada, gente. Mas vamos lá entrar, continuar dentro desse tópico. Eu espero que vocês estejam gostando, galera que está aí no chat, que está assistindo a gente. O que vocês quiserem fazer de perguntas, podem enviar, que a gente vai respondendo aí também. A Ana Clara está por aqui, vai respondendo vocês. Eu vou compartilhar agora outro slide, que nós vamos continuar. Tá dando para ver direitinho? E mais uma pergunta: se minha voz estiver fazendo eco, alguém poderia, por favor, me avisar que eu tô com a chamada aberta aqui também pelo celular para ir monitorando se tá dando tudo certo. Tá tudo ok, Denise. Ah, E o que slide também. obrigada. Então não está dando eco. Então vamos lá, a gente vai continuar esse diálogo sobre inclusão digital. E o nome desse tema, dessa parte, é Inclusão Digital e Acesso Significativo. Exclusão digital, alfabetização digital e políticas públicas. Quando a gente fala de inclusão digital e de acesso, eu fiz aqui, tem vários tópicos importantes, mas eu fiz uma divisão, uma subdivisão aqui em três principais tópicos para que a gente possa entender esse tema de acesso e esse tema de inclusão digital. Então, quando a gente fala de inclusão digital, o que que a gente pode visualizar? Então, a infraestrutura de internet e o acesso à tecnologia seria um primeiro aspecto que eu vejo aí de forma conjunta. Um segundo aspecto seria a alfabetização ou o letramento digital e o empoderamento. E um terceiro aspecto, que é o aspecto de espaços de decisão, de políticas e de oportunidades. Então, passando por cada um deles, eu acho que daria para a gente fazer um resumo através das perguntas. No primeiro aspecto, como as pessoas ou os grupos acessam a internet? O segundo, como usam a internet? E o terceiro, como são incluídos na internet? Então, quando a gente vai para esse primeiro, a gente sabe e reconhece que tem vários problemas de infraestrutura ainda. Não é porque a gente acessa a internet em casa com uma velocidade razoável que existem grupos que todos os grupos têm aí a mesma qualidade. Tem alguns grupos que sequer têm um acesso mínimo à internet, porque não tem infraestrutura que faz chegar até eles a um valor que seja um valor razoável e justo. Então, é preciso entender que a infraestrutura de internet ela não é a mesma por toda a América Latina e Caribe, e a gente nem vai entrar aqui na discussão do restante do mundo, hein? Passando pela América Latina e pelo Caribe, ou se a gente for discutir apenas dentro do Brasil, a gente sabe que existe problemas de infraestrutura de internet, e aí a gente entende que as redes comunitárias hoje, ou seja, aquelas comunidades que se unem, onde as pessoas se unem e constroem a própria rede de acesso à internet, são responsáveis por melhorar a infraestrutura de internet em algumas regiões do país. Mas então a gente tem um problema quando a gente fala de inclusão, que é um problema inicial, que é o de infraestrutura da internet. Então, como fazer chegar uma boa infraestrutura tecnológica que possa ter internet nesses lugares,
remotos ou lugares que não tenha tanta gente, como zonas rurais, lugares onde tem grupos tradicionais, onde tem indígenas, onde tem pessoas ribeirinhas, como fazer a internet, uma infraestrutura boa de internet chegar até essas pessoas. Há um interesse? Se não há um interesse, a gente parte aí para as redes comunitárias, mas a ideia é essa, já que a gente vive num estado paternalista e já que a gente está discutindo a internet como direito humano até, por que a internet não chega até essas pessoas de uma maneira mais facilitada? E quando a gente fala do acesso à tecnologia, não é só o acesso à internet em si, mas o acesso a tecnologias, um celular que consiga ter pelo menos o WhatsApp, um computador, um notebook onde a pessoa possa fazer aí trabalhos acadêmicos ou escolares, ou um tablet. Então, existe facilitação para que essas pessoas consigam acessar tecnologia, e não estou falando nem de tecnologia de ponta, que, como a Ana Clara falou, as pessoas com deficiência, por exemplo, precisam de tipos diferentes de tecnologia e muitas vezes mais caros. Como é que fica, então, esses públicos que precisam de um acesso diferenciado à tecnologia? Então, a primeira pergunta para a gente pensar, na minha opinião, na minha visão também como pesquisador e parte do ecossistema de governança da internet, a primeira pergunta para a gente pensar em inclusão é sempre como as pessoas acessam a internet. Elas acessam a internet de fato? Elas precisam sair, na rua, ir até a sorveteria para acessarem uma internet? Então, um outro aspecto que foi muito discutido, principalmente após a pandemia, é os dados que o Brasil possui, de acesso à internet são de fato dados corretos? Porque a gente diz que uma grande porcentagem do Brasil tem acesso à internet. Mas se é um acesso a 4G que não funciona, onde eu não consigo assistir uma aula no Zoom como essa, de fato isso é um acesso significativo à internet? Não vejo como um acesso significativo. Então, o que é, ainda dentro dessa discussão, né, caberia? Existe acesso significativo à internet? E aí a gente vai para a alfabetização digital. Desde o ano passado eu tenho acompanhado um pouco desse diálogo de letramento e alfabetização digital, e eu tenho percebido muitas pessoas falando que nós já estaríamos numa etapa de falar de empoderamento e não de letramento digital. Ou seja, durante a pandemia, muitas pessoas que não utilizavam se viram obrigadas e começaram a aprender a utilizar as tecnologias, a utilizar o WhatsApp, a utilizar o Instagram. E é por isso que no Brasil a gente tem um lindo fenômeno das vovós do Instagram produzindo conteúdo e a gente se maravilhando, porque ocorreu uma alfabetização, um letramento digital forçado, onde as pessoas se viram obrigadas a estarem dentro das tecnologias e aprenderam sim ou sim. Mas ainda assim nós temos grupos que não passaram ou que enfrentam esse letramento digital com sofrimento e que se veem excluídos de muitos ambientes. Então, se a gente se recusa a utilizar a internet, a utilizar o WhatsApp, a utilizar o Instagram, a gente também não está participando de muitos espaços, não só de convivência familiar, de convivência com amigos, mas de oportunidades de emprego, oportunidades acadêmicas. Então, mas aqui no Brasil a história da alfabetização digital ela não é assim, tão relevante, vocês talvez possam pensar. Mas a gente na América Latina tem um outro contexto. Como ficam os povos tradicionais de outros países que vivem excluídos geograficamente e que também vivem excluídos em termos de infraestrutura de internet e que agora estão começando a acessar mais as tecnologias e que fazem ativismo, mas que não conseguem se conectar, utilizar tão facilmente as tecnologias. Aí a gente tem que falar sim de ações de alfabetização, de letramento digital, e aí eu queria passar por esse tópico para dizer para vocês que, apesar, aqui no Brasil nós temos ainda, como a Ana Clara falou, nós temos idosos e outros grupos que precisam de mais ações, maior foco, para a gente conseguir um letramento digital mais eficaz, mas nós temos muitos grupos, inclusive de jovens em alguns outros países da América Latina e Caribenha, que ainda estão passando por um processo de letramento digital e que precisam desse olhar cuidadoso. E aí, para a gente conseguir partir para um momento, né, de empoderamento, não só letramento digital. E aí, qual a diferença, né, entre esse empoderamento digital? A situação onde a pessoa consegue se sente segura para utilizar a internet, sabendo que não vai cometer tantas gafes, tantos equívocos. Então, ao querer enviar uma coisa para o privado, posta no coletivo. Então, a ideia é que justamente a pessoa consiga se utilizar a internet e as tecnologias de uma maneira segura, se sentindo aí
que está fazendo uma coisa que é de fato do dia a dia dela. Então, a gente está vivendo aqui no Brasil, na maior parte do Brasil, talvez, uma fase de empoderamento digital, onde as pessoas utilizam a internet, estão aprendendo a utilizá-la como ferramenta de trabalho, como ferramenta de ativismo, entre ferramenta acadêmica, entre muitos outros, mas existem muitos lugares ainda passando pelo processo de letramento, de alfabetização digital. Então, como usam a internet? É a pergunta para a gente refletir sobre isso. E depois, em sequência, a gente vai para esse aspecto de como as pessoas são incluídas na internet, como os grupos são incluídos na internet. Então, a gente tem espaços de decisão, espaços de construção de políticas e oportunidades relacionadas a direitos digitais, à governança da internet, e muitos desses espaços não incluem os grupos marginalizados. A gente não vê essas pessoas, a gente não vê esses grupos nos relatórios, e aí a gente vê muito essas pessoas e esses grupos nos princípios, nos documentos que ditam as diretrizes dos eventos, as diretrizes dos espaços políticos, as diretrizes da decisão, mas para que adianta, para que serve estar nas diretrizes, estar nos princípios e não estar nos espaços? E não estar compondo os ambientes de políticas e oportunidades. Então, quando a gente for olhar para isso, e aí quando a gente começar a perguntar e questionar isso nesses espaços, a gente vai ouvir muito isso, de que, bem, as minhas diretrizes compõem e englobam esses grupos, mas quando você perguntar como de fato são incluídos, aí você vai escutar realmente a resposta verdadeira sobre o tema. É, Nós temos aqui os grupos impactados, que eu entendo. Aqui nós trouxemos alguns dos grupos impactados: jovens e adolescentes, indígenas e outros povos tradicionais, mulheres, LGBT+, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, migrantes e outros. E a gente vai passar por algum desses grupos. Infelizmente, a gente não tem o tempo de passar por todos eles, mas eu entendo que ao longo das aulas, então não só hoje, mas na última semana e nas próximas 2 semanas, a gente tem passado por esses grupos quase todos em momentos diferentes. Eu escrevi aqui e gostaria de chamar a atenção para o fato de que todos esses grupos são afetados e que a gente tem outros grupos afetados, e quando a gente vai especificando cada vez mais dentro desses grupos, a gente vai achando grupos ainda mais afetados. Então, por exemplo, se a gente vai para mulheres, mulheres são afetadas, mas quando a gente vai para mulheres que são mães, mais afetadas. Mulheres que são mães e negras, ainda mais afetadas. Então, cada vez que a gente vai olhando para esses grupos, para esses espaços e olhando as especificidades de cada um deles, a gente vai vendo que tem diferentes maneiras de os grupos serem afetados, não serem incluídos, serem excluídos ou serem prejudicados por políticas que são políticas excludentes. A gente vai falar de algumas dessas políticas já já, que são interessantes. E eu não quero ficar só falando coisas negativas, então também tem um momentinho onde eu falo sobre algumas iniciativas que eu considero positivas. Mas falando sobre juventude, como esse ano eu estou participando da Coalizão da Juventude na Governança da Internet, eu não poderia deixar de passar por esse tema de juventude, porque afinal também nós somos jovens indo para um evento da juventude, então é necessário falar sobre isso. Vejam, nós somos o maior grupo de usuários da internet, o maior público, mas muitas vezes a gente não está incluído em posições de liderança e de decisões políticas. Isso seria apenas nossa culpa? Nós somos desinteressados? Eu não acho que essa é a resposta, e nem acho que a gente deve aceitar esse tipo de resposta, porque afinal de contas, nós temos muita produção de dados e de informações que servem para evidenciar o nosso interesse e a nossa necessidade de participação nesses espaços. Então, qual é o papel dos jovens na governança da internet, sua participação, incidência e liderança? Para a gente se movimentar sempre a favor de uma resposta positiva para a participação da juventude, eu trouxe aqui algumas pontuações. Então, em termos de participação, algo que eu gostaria de reiterar é que a gente precisa participar de espaços de fala. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de falar, ou seja, enviar propostas de sessões, fazer perguntas em sessões, contribuir em documentos, falar quando o microfone está aberto para comentários do público, façam esse momento de fala, falem,
porque a gente precisa ser ouvido como grupo, porque nós somos o maior grupo e muitas vezes não existem políticas específicas que considerem os jovens e adolescentes. Então é necessário que a gente assuma esse papel de fala, mesmo envergonhado, mesmo não tendo certeza absoluta, para que as pessoas saibam que a gente está na sala, que a gente está ouvindo, que a gente tem opinião e que a gente também tem informações, dados e trabalhos relevantes. Incidência. Como causar e continuar causando impacto nos processos de governança? E aí seria impacto, e não apenas se aproveitar desses locais, mas produzir e se envolver com eles. A ideia é que a gente possa continuar nos envolvendo, então, com esses espaços, continuar causando impacto, e não apenas pontualmente a gente se divirta, por acaso, em uma viagem para um evento de governança da internet. Eu sei que nós temos muitas pessoas responsáveis por aqui, e a gente sabe que existem muitos espaços importantes que estão sendo ocupados por essas pessoas, e aí a ideia é justamente incentivar vocês a continuarem se envolvendo com esses espaços. E liderança. Apesar de sermos o maior grupo de usuários da internet, não estamos incluídos em tantas posições de liderança, e aí basta olhar os relatórios de organizações, os relatórios do próprio IGF, de outros eventos da ONU que trabalham com dados, com direitos digitais, e a gente vai justamente ver que nós não somos um grupo tão grande dentro desses espaços. É correto que a gente não seja um grupo tão grande? Eu considero incorreto e, inclusive, existem movimentações contrárias a favor da exclusão dos jovens e dos adolescentes dentro de alguns espaços. E aí, a gente vem aqui para a questão do tópico dos adolescentes que têm problemas de acesso a certas plataformas, tanto porque não conseguem acessar certos eventos e sistemas educacionais que incorretamente são considerados inseguros, mas que na realidade são seguros, e também a gente tem outro problema que é de quando os adolescentes conseguem acessar plataformas que não são seguras. Então, o que que a gente precisa ter? A gente precisa olhar para esse grupo de adolescentes como um grupo que precisa de um cuidado e um olhar atento, porque eles querem e necessitam acessar a internet. Porque todos nós precisamos acessar a internet hoje por vários motivos. A gente não precisa ficar discutindo isso. Mas o fato é, se eles precisam acessar sites e eventos educacionais que não oferecem risco, por que muitas vezes eles são privados ou proibidos de acessar? E aí, a gente está falando de proibição através, por exemplo, da solicitação de documentos, da solicitação da comprovação de uma faixa etária que eles não estão contemplados porque eles não têm essa idade, ou de outras solicitações que são estratégias utilizadas para impedir que eles participem de certos espaços. Então, às vezes a gente não tem o olhar atento o suficiente para entender que certas demandas, elas são limitações. Então, quando te demandam uma certa informação, aquela demanda ela é realmente realista ou ela é uma estratégia de exclusão de um certo grupo. Então, no caso dos adolescentes, a gente já visualizou que sim, existem alguns espaços, alguns eventos que estão fazendo solicitações e que, na verdade, são solicitações para impedir a participação desse grupo, quando, na verdade, não tem risco, não teria problema a participação desse grupo. E eu queria deixar aqui, nós temos a coalizão dinâmica dos adolescentes. Então, se vocês conhecem adolescentes interessados na participação desses temas, desse ecossistema de governança da internet, podem fazer a sugestão para que eles se envolvam. O DTC, né, que é a Coalizão Dinâmica dos Adolescentes, tem um curso formativo em governança da internet e algumas atividades que, bem, os adolescentes podem se envolver aí para serem incluídos nessa discussão e terem alguma atitude, participarem de algum tipo de ativismo em prol da sua inclusão dentro dos espaços de decisão e dos dados, das informações e dos relatórios de governança da internet. Indígenas e outros povos tradicionais. Existe muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema de indígenas e povos tradicionais. Eu trouxe aqui alguns tópicos para falar com vocês. Infraestrutura e redes comunitárias, a gente já passou um pouco por esse tema, mas a gente sabe que existe uma exclusão justamente através da infraestrutura, ou seja, por não ter acesso significativo à internet. E aí a gente tem as redes comunitárias trabalhando para incluir não só os povos tradicionais, mas outros grupos, o que é muito importante e que deveria ter mais suporte. A gente tem também uma situação aqui que ela é envolvida com o letramento digital e a segurança nas redes,
que é como ficam protegidos contra os haters, como que contra os movimentos de massa e os cyberataques, esses grupos, na verdade, será que têm acesso suficiente a ecossistemas de proteção e de seguridade para conseguir solicitar apoio e resolver esses casos? E aí, não falando só do Brasil, mas pensando também em outros grupos tradicionais de outros países. Pelo que eu tenho ouvido e conversado, existe uma dificuldade que é como viver a vida na internet para esses grupos depois do cyberataque. Então, muitas vezes não tem acesso a redes de direito, de apoio jurídico suficiente para conseguirem se reestruturar digitalmente como cyberativistas ou em outras funções, porque o ataque de massa, o cyberataque e o movimento de ódio geralmente é tão pesado contra algumas comunidades que é muito difícil se localizar novamente após esses ataques? E como é que é também a entrega de conteúdo das pessoas indígenas e dos povos tradicionais? Será que as plataformas, elas têm alguma estratégia de entrega que seja na verdade, dificulte a entrega desses conteúdos, então é algo também que a gente pode refletir. Os bancos de dados de acesso aberto são também um problema, mas aí essa é uma longa discussão, mas a verdade é que nós temos bancos de dados genéticos, de recursos genéticos de povos tradicionais e de indígenas que estão aí pelo mundo e que, bem, outros grupos não têm esses dados tão expostos assim, tão vulneráveis assim, é algo a se pensar. Os registros das línguas e da cultura são aspectos importantes e relevantes. Então, a gente tem movimentos, por exemplo, a gente tem a língua Quechua e Aymara hoje no Google Tradutor, o que é uma excelente notícia, novidade, porque são línguas indígenas, são línguas tradicionais e que já estão ali contempladas numa ferramenta amplamente utilizada. E, bem, isso é um reconhecimento dessas línguas como relevantes, como importantes, e é um trabalho também desses grupos. E aí a ideia é que a gente consiga cada vez mais popularizar e mostrar essas línguas e essas culturas aí, utilizando a internet como ponte. Sinto que estou tomando muito tempo, eu vou dar uma apressadinha aqui, mas eu estou quase terminando, para que a Letícia possa vir falar. Aqui eu coloquei algumas situações pelas quais passam outros grupos. Então, a gente tem o racismo algorítmico, as campanhas de ódio, cyberbullying, falta de acesso a dispositivos e conectividade regular. Então, aqui, por exemplo, a gente vê alguns grupos específicos: pessoas negras, LGBT, mulheres também. Falta de acesso a dispositivos e conectividade regular, a gente também vê alguns desses grupos. Desigualdade de gênero no acesso, revenge porn e sextortion, que são mais específicos para mulheres, mas também contemplam o público LGBT. Aqui, em estrutura tecnológica inadequada e não inclusiva, a gente está falando não só das pessoas com deficiência, mas a gente também está falando de grupos tradicionais que utilizam outras línguas, interfaces complexas, pessoas idosas, barreiras linguísticas e políticas excludentes, e a gente está falando de migrantes e outros grupos. Mas, e aí eu queria falar algo em específico sobre as políticas excludentes para que a gente reflita. Às vezes a gente pensa que algumas políticas de segurança, elas protegem as pessoas e, na verdade, elas atuam como exclusão de certos grupos. Então, especialmente quando a gente fala de migrantes, a gente tem que e de refugiados, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem criado parâmetros de exclusão dentro das políticas aqui na América Latina, em alguns outros países da Europa também, quando a gente cria políticas de migrantes que obrigam os migrantes a fazerem registros de dados faciais, dados biométricos, e a gente não obriga outros grupos a fazerem esses registros. Então, qual é o problema aqui? A gente está excluindo um grupo ao obrigá-lo a fazer um registro, um compartilhamento de dados sensível, quando a gente não obriga nenhum outro grupo além desse. Por que esse grupo é obrigado? E aí a gente poderia dizer, por uma questão de segurança do país e tal, mas será que a gente tem tecnologia avançada o suficiente para fazer coleta de dados biométricos sem que essa coleta reflita racismos? E aí a gente coloca, então, esse grupo, que já é um grupo vulnerável, de refugiados e de imigrantes, dentro de uma circunstância única e mais problemática ainda. Então, só para levantar essa discussão, e aí a gente poderia falar mais sobre isso, eu também fico à disposição para a gente refletir mais sobre isso, e tenho indicação de alguns grupos também que estão trabalhando com essas políticas excludentes na América Latina e em outros países, que acho que são trabalhos muito interessantes aí e que demandam espaço para diálogo e discussão.
Bem, eu coloquei aqui as soluções que eu acho que a gente poderia ter para resolver um pouco dessas problemáticas. Então, é preciso se envolver em processos de decisão, relatórios e elaboração de regulamentos e políticas. Então, sempre que tiverem oportunidade, contribuam, enviem o seu comentário, mesmo que ele não seja aceito, ele vai ficar lá registrado e você vai poder depois dizer: foi compartilhada essa ideia, por que não foi aceita? Pensar a internet a partir de diversas perspectivas, criar dados e informações sobre os grupos e sobre os processos políticos. Então, uma coisa também com a qual eu já me deparei foi: não existem dados sobre a juventude suficientes para que a gente questione certas instituições. Primeiro, então, a gente precisa criar esses dados, fazer um relatório para depois questionar com informação e estrutura suficiente. Questionar com fundamentos em espaços onde há essa possibilidade, criar estratégias de diálogo, de construção coletiva para uma governança da internet de fato inclusiva. Então, sempre que a gente puder se conectar com outros grupos, é importante fazer isso, para que a gente consiga ser mais rápido e mais eficaz, mesmo que seja difícil trabalhar coletivamente com algumas equipes. Monitoramento dos princípios da internet, especialmente princípios relacionados à inclusão e direitos fundamentais. E aqui nessa parte de monitoramento, é justamente o questionar dentro dos espaços, se esses princípios estão sendo seguidos e como estão sendo seguidos, quais os dados que comprovam que eles estão sendo seguidos. E a criação de relatórios a partir desses monitoramentos. Então, o registro desses relatórios, ou o registro desses dados em relatórios, para que a gente possa, de fato, observar se existe uma inclusão na prática ou só no papel. E assim eu finalizo, agradeço, a participação de vocês e agora a Letícia vai compartilhar um pouco de conhecimento aí com a gente. Eu vou parar o compartilhamento da tela e você pode compartilhar. Obrigada. Super obrigada, Denise. Bom, a gente tá bem em cima do tempo e eu tenho alguns slides, mas eu vou passar rapidinho. Ahn, Deixa eu ver se aparece a minha tela aqui. Certo. Ok. Foi. Eu vou deixar assim, eu não vou deixar em tela maior, porque assim eu consigo ver vocês enquanto eu falo. Mas super obrigada, Aninha, super obrigada, Ana. Agora eu vou puxar um pouco, né, para a parte de desinformação e governança de plataformas, como a governança de plataformas se insere nesse contexto de desinformação. Eu sou oficial de projetos e pesquisa na Datapop Alliance, eu sou da gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, e eu também fiz parte do programa IUF ano passado, inclusive no IUFLAC do ano passado, eu apresentei um painel e moderei um painel, então estou super feliz com esse convite de poder estar aqui e falar um pouco mais. Eu quero falar um pouco mais sobre desinformação, entendendo no contexto que eu estou. Na organização que eu trabalho, que é essa organização internacional chamada Data Pop Alliance, a gente tem pesquisado desinformação nesse contexto de desordem informacional, entendendo que a desinformação em si é um fenômeno não só nas plataformas, não só no indivíduo, não só na sociedade, e sim um contexto maior em que a gente se insere e a gente é impactado por esse tipo de desordem. O conceito mais aberto, né, de desinformação que a gente leva em conta, assim, geralmente a maioria das pesquisas, é sobre a desordem informacional sendo misinformation, malinformation e disinformation. Então, misinformation seria aquela informação incorreta que é colocada. A malinformation, então, é uma informação que tem algum intuito ali de vazar, assediar, ser um discurso de ódio, e a desinformação seria meio que uma conexão entre essas duas. Então, você cria um contexto falso e manipula o conteúdo, fabrica esse conteúdo com uma finalidade. Nesse contexto, a gente tem vários termos que a gente usa para desinformação. Então, desinformação e notícia falsa, manipulação de informação, desordem da informação, pós-verdade, informação confiável, teoria da conspiração, campanha de influência, guerra de informação, propaganda, boatos, falácia, infodemia, deepfakes. Então, a gente tem uma série de termos aí que está falando sobre essas dinâmicas que têm acontecido. E por que é importante falar sobre isso, né? A gente começa desde o lançamento das plataformas digitais até os dias de hoje, a gente passou pela eleição do Trump, que foi marcada pelas campanhas e propagação de fake news. A gente teve a Primavera Árabe, que foi o boom, onde a gente começou a usar as redes sociais
com propósito mais ativista. A gente tem a eleição, além da eleição do Trump, a gente tem o Brexit também, que foi marcado pelo uso de fake news. A gente depois teve a eleição em 2018 do Bolsonaro, falando sobre como o Bolsonaro também usou essas estratégias de propagação de informações falsas. E depois, logo depois, também veio a pandemia. Então, a gente tem uma série de fatores e marcos que mostram para a gente como essas dinâmicas foram se articulando ao longo do tempo. E se a gente está falando de informação, a gente não pode deixar de falar sobre tecnologia e democracia. A gente, na Data Pop Alliance, a gente entende que a informação é uma interseção entre a tecnologia, sendo que os dados são a nova fonte de informação, né, o que a gente chama do novo ouro. A gente fala de empresas de tecnologia ganhando cada vez mais poder, as mídias sociais se tornando imprescindíveis e meios utilizados para o debate público. E a gente está falando sobre falar de poder na informação, liberdade de expressão que a Ana trouxe, a Denise também complementou um pouco mais como grupos vulneráveis são impactados por isso, e como as tecnologias têm potencial para alimentar a vigilância e as desigualdades. Aqui embaixo vocês podem ver vários livros sobre isso, a gente colocou esses livros, e livros que trazem um pouco, né, dessas discussões e que podem ser usados de referência. E aí, do lado da democracia, a gente está falando de uma crise do modelo de democracia liberal, a gente fala de um aumento substancial nos modelos de regimes autoritários, então, principalmente marcando aqui, né, a eleição do Trump, e aqui, né, no contexto da América Latina e Brasil, principalmente, do Bolsonaro. A gente fala de um aumento da polarização política e da desconfiança generalizada e multifacetada. A gente fala sobre crises de representação, percepções hostis sobre a mídia e redução do espaço cívico. E nesse contexto de interseção, a gente tem a noção de informação perdida, né? Como que a gente perde a realidade e os fatos compartilhados, né? Então, como a infodemia continua passando por todo mundo. E, enfim, aí a gente fala do contexto desinformacional nessa interseção. E como opera a desinformação? A gente entende que a desinformação em si é uma junção de muitos contextos e atores mobilizados nesse cenário maior de desordem informacional. Então, a gente está falando de diversos atores políticos do setor privado, influenciadores, conspiracionistas e até pessoas normais aqui a gente coloca, né, como nós cidadãos aqui. Estratégias de mobilização, de amplificação das plataformas, das multiplataformas, então como as redes sociais, a imprensa e outros meios e veículos de comunicação estão inseridos dentro desse contexto. A gente fala sobre a construção de narrativas múltiplas sobre temas diversos. Então, a gente está falando no contexto da pandemia, por exemplo, sobre vacinação, remédio, cura, mas também a gente está falando sobre assuntos cotidianos. Então, de como um governo ou alguém está fazendo uma conspiração contra alguma coisa e esse tipo de informação que é circulada dentro desse contexto maior, e dentro desse contexto maior também não é importante a gente considerar que existem interesses políticos, econômicos e ideológicos por trás disso, e dinâmicas transnacionais que vão além, assim, de um país específico, uma região, e estão ali circulando todas essas ideias. Então, a gente tem vários fatores explicativos. Eu não vou ler um por um aqui, mas a ideia é a gente entender que existem fatores pessoais do indivíduo em si, relacionais e coletivos, fatores da mídia, institucionais e contexto, que dão toda uma estruturação para que essa narrativa de desordem informacional funcione. A gente propõe o que a gente chama de anatomia de um ciclo desinformativo, entendendo que a desinformação não é só uma questão de informação e tecnologia, é muito mais do que isso, é um contexto maior que a gente está falando de ideias econômicas, sociais e políticas, e que vão desde a criação de um cenário baseado num contexto histórico e sociocultural, e uma realidade que a gente está analisando quando a gente está pensando em desinformação. A gente fala sobre como essa narrativa de desinformacional surge, como ela é propagada, quais são os meios e quais vulnerabilidades são atacadas para poder criar e propagar essa narrativa, como existe uma possível recuperação política ou normalização dessa narrativa e quais são as consequências, fatos, eventos que se associam a essa narrativa desinformacional criada.
E aí, falando um pouco mais de como as plataformas digitais se inserem nesse contexto, eu quero falar de duas pesquisas que a gente fez na Datapop Alliance. Uma no contexto sobre migrantes latino-americanos, que receberam, e foi toda uma matéria jornalística que a gente construiu, para falar sobre como imigrantes, principalmente mexicanos, seguiam, influenciadores que falavam sobre como é atravessar a fronteira, como chegar nos Estados Unidos, e foi descoberto toda uma narrativa por trás de que esses influenciadores eram pagos para espalhar notícias falsas e colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, opa, apareceu uma pessoa para admitir aqui. Então, tem até, saiu uma matéria, né, em espanhol e em inglês sobre isso, depois eu posso compartilhar um link para vocês entenderem melhor como foi essa pesquisa, mas mais de um quarto das pessoas migrantes entrevistadas nesse contexto recebeu informações falsas ou fraudulentas sobre o serviço de procedimento de imigração. Então, a gente descobriu que existia por trás toda uma articulação para espalhar efetivamente notícias falsas para pessoas que estavam tentando entrar nos Estados Unidos de forma legal. Então, é uma pesquisa muito interessante. E outra também que a gente fez, que é olhando para a África subsaariana, a gente estudou os contextos e o ciclo de desinformação no Senegal e na Burkina Faso. O Senegal e a Burkina Faso foram dois países que foram invadidos pela França. Então, nesse contexto maior, a pesquisa propôs aplicar esse ciclo de desinformação que eu apresentei para vocês, nesses dois contextos, para vocês que não podem não conhecer, né, como funciona as dinâmicas políticas do Burkina Faso e do Senegal, existem, no Burkina Faso especificamente, a tese central era de que as Forças Armadas francesas estão apoiando grupos terroristas armados no Burkina Faso por interesses políticos e econômicos. E como o Twitter, principalmente o Twitter e outras plataformas digitais foram usadas como narrativa e de espalhar esse tipo de informação e criar esse contexto político instável no país. No Senegal, a mesma coisa, que fala sobre a tese central de o Senegal ser a pequena França da África Ocidental, e como também, mais uma vez, as redes sociais foram utilizadas de forma estratégica para poder instaurar um contexto político e uma estabilidade política maior no país. E falando aqui de novo com foco nas redes sociais, eu sempre coloco aqui, né? As redes sociais, elas são uma parte de quando a gente fala de desinformação e de desordem informacional. Mas a gente entende que as redes sociais são um meio transversal. Então, que o fato das plataformas digitais possibilitarem com que a informação circule de forma mais rápida e em maior quantidade afeta desde o indivíduo até a sociedade num contexto político maior, informacional. Então, a gente está falando de que os atores nas redes sociais, eles se tornam novos intermediários políticos, e a gente tem as plataformas digitais sendo um novo modelo político, um modelo econômico, perdão, para publicidade. Então, a gente está falando de direcionamento de conteúdo, que a gente sabe que existe. A gente está falando também sobre a economia da atenção, que não cabe aqui trazer toda essa discussão, mas a gente também está colocando esse ponto. A integridade jornalística, que foi dominada por interesses econômicos em prol dessa modelo de trabalho de plataformas. E a gente está falando também sobre redução do pluralismo e da independência dos meios de comunicação, e como as mídias sociais se tornam esse ambiente polarizado e que trazem, né, amplificação algorítmica de direcionamento de conteúdo, enfim, etc. Não cabe aqui também trazer muitas especificidades, mas falar também sobre a ambiguidade do conteúdo, características da comunicação, a instantaneidade do alcance das redes sociais, as câmaras de eco que a gente fala, e a moderação de conteúdo acaba sendo insuficiente para combater a desinformação, porque, enfim, a mídia social, o impacto narrativo ali tem muitos outros interesses por trás que não só a moderação de conteúdo. Eu não estou falando que não é importante, é muito importante a moderação de conteúdo, literacia digital e todos esses meios, mas eles são uma parte de um todo. Então, falar sobre desinformação e falar sobre combater a desinformação é você entender um contexto maior político-econômico que quer criar essa narrativa e que usa
principalmente as redes sociais, para espalhar e chegar no indivíduo e capilarizar, né, esse medo, essa narrativa para o indivíduo. E se deveriam ser reguladas as plataformas digitais? Eu não vou entrar muito no contexto de regulação de plataformas digitais, porque eu acho que a gente tem um tempo curto aqui, eu acho que eu queria mais focar nesse contexto de desinformação, mas aqui eu participei ano passado da consulta pública, da sistematização da consulta pública de regulação de plataformas digitais, junto com a assessoria do CGIBR. A gente fez uma coleta de respostas de diversos setores da sociedade brasileira sobre como elas entendiam regulação, se acreditassem na regulação, como deveria ser feito isso e quais eram as responsabilidades dos provedores de internet, por exemplo, das plataformas digitais, da sociedade civil, de outros atores políticos, quando estamos falando desse tema. E eu acho que é um relatório muito completo, muito bem analisado, e que eu acho que serve muito de embasamento para quem tem interesse a se aprofundar nesse tópico. E aí eu não poderia deixar de fora sobre a inteligência artificial e principalmente a inteligência artificial generativa. Eu não vou falar mais aqui, porque eu sei que no próximo curso, na semana que vem, vai ter gente falando sobre inteligência artificial. Eu só queria trazer dentro desse contexto de desinformação o uso da inteligência artificial generativa. A Nina tá me escutando aqui, então, Nina, qualquer coisa você me interrompe, tá? Mentira, mas não me interrompe, não. Eu tô terminando já. Mas quando a gente fala de IA generativa e desinformação, a gente está falando de uma produção de desinformação muito ágil e muito fácil de ser feita, com um custo muito reduzido, quando a gente está, por exemplo, falando da construção de, sei lá, deepfakes, imagens falsas. A gente está falando de uma distribuição de desinformação e uma hiperdirecionamento e amplificação da automação de que forma esse conteúdo está sendo programado e disseminado, e desse consumo. Então, é muito difícil detectar o conteúdo sintético, por exemplo, deepfakes. Então, o que reduz a confiança nos meios e nas informações que você vê, por exemplo, nas redes sociais. E nesse contexto, a gente espera que até 2026, 90% do conteúdo online seja gerado sinteticamente. Já hoje, o público também já não diz não conseguir mais se distinguir o que é feito por humanos e o que é feito por inteligência artificial e é feito de forma sintética. Vocês mesmos, vocês viram os casos, por exemplo, acho que um que ficou muito famoso é o caso, por exemplo, da Taylor Swift, que foi alvo, né, de deepfake. E, novamente, trago aqui um outro ponto, que geralmente os alvos de deepfake são deepfakes pornográficos e de maioria mulheres. Então, a gente fala de um conteúdo que é usado, inclusive que a gente está falando nesse contexto eleitoral maior daqui de 2024, que a gente tem eleições no mundo inteiro, a gente não consegue ter essa facilidade e se a gente mesmo aqui, que a gente está trabalhando temas de internet, temas de regulação, a gente não é capaz, às vezes, de identificar esse tipo de conteúdo, imagina uma pessoa que aí, voltando porque a Ana falou, porque a Denise falou, tem dificuldade no acesso, conectividade e tudo mais, e passa por todos os outros tipos de vulnerabilidade, como que essa pessoa vai saber que tipo de informação ela está consumindo? Então, novamente, eu falo, as redes sociais são um ponto importante quando a gente está falando de desinformação, mas não é só isso. A gente tem outros contextos maiores que está falando sobre economia, a gente está falando sobre ideologias políticas, a gente está falando sobre políticas sociais, a gente está falando de um contexto muito maior que é necessário levar em consideração, porque atacar a desinformação quando ela já é disseminada e que a gente sabe que é muito difícil de conter esse tipo de disseminação, tem que agir em outros meios anteriores. E aqui, de novo, né, a gente tem mais de 2,6 bilhões de pessoas mobilizadas em torno das eleições de 2024. Então, a gente tem discussões, por exemplo, né, já tivemos aqui no TSE discussões sobre o uso de inteligência artificial em contexto eleitoral, mas ainda assim é muito difícil a gente falar sobre isso e saber como lidar com, porque é muito difícil identificar isso. E é isso, eu quis trazer aqui, né, um contexto maior de desinformação e como as redes sociais se inserem dentro disso e alguns tipos de impacto, levando em consideração, por exemplo, inteligência artificial e outros meios, mas a ideia é falar para vocês e deixar, né, claro, né, que esse ciclo desinformativo
e outros modos de ver a desinformação, além do que a gente já vê que é importante, não estou falando que não é importante, mas outros modos de olhar para esse problema para a gente poder lidar com. É isso. E eu fico super à disposição para conversar com vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais das nossas pesquisas na Data Pop Alliance, eu posso compartilhar os links aqui, o que a gente tem feito, do meu trabalho, e é isso. Muito Super obrigada, obrigada. Letícia. Por favor, compartilhe os links aí das pesquisas que você mostrou, o pessoal está pedindo aí. Se você quiser enviar também por e-mail, e aí a gente pode colocar, por exemplo, quando for postar os slides, colocar embaixo os links. Ou se fizer mais sentido para você, for mais fácil. Sim? Obrigada. Super, super vou compartilhar aqui. Tá, legal. Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Nós temos aí mais 3 minutinhos para fazer comentários ou agradecimentos, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, e a gente já vai encerrando. Lembrando que a gente tem mais 2 aulas do curso aberto, então no próximo e no outro sábado. Na mesma inscrição que vocês fizeram para essa aula e para outra aula, vocês conseguem fazer a inscrição também para mais essas 2. Deixa eu pegar os temas aqui para compartilhar com vocês o que que a gente vai estar trabalhando, e aí vocês também já ficam sabendo para quando forem vir para a próxima, o que que é que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre tecnologias emergentes na próxima semana e sustentabilidade. Então, falando sobre inteligência artificial e governança de dados, tecnologias emergentes, 4 e 5G e redes comunitárias, sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas. E na outra semana, a gente vai falar sobre cibersegurança e confiança na América Latina e no Caribe, com o tópico cibersegurança, confiança digital, iniciativas nacionais e regionais. Então, espero vocês nas próximas semanas e espero que vocês estejam aprendendo e se divertindo aí nas nossas aulas do curso aberto, iniciativa do UFLAC GF, edição de 2024. Muito obrigada, Letícia e Ana Clara, vocês foram excelentes, falaram super bem, um material bem produzido, e espero ver vocês em Santiago, no Chile, para o nosso evento desse ano. Super obrigada, Denise. Obrigada a todo Gente, mundo que só uma pôde ficar coisa. aqui. Diga, Letícia, Ana Clara. a Diga. gente, eu acho que, porque eu estava procurando enquanto você estava falando, então vou fazer esse pedido, que é sobre a publicação que foi focada mais nos mexicanos. Se você puder disponibilizar o link também para a Denise compartilhar, porque eu estava procurando ela, mas eu não achei. Eu mandei o link da nossa aba do nosso programa dentro da nossa Ah, então organização. tá com todas inclusas lá, né? Tá tudo lá, mas esse Então, aqui é o perfeito. da matéria. E se alguém quiser falar comigo, eu vou deixar também o meu Instagram. E aí vocês podem me mandar uma mensagem lá pelo direct, eu posso contar mais o que eu tenho feito. Eu vou mandar para Denise por e-mail o PowerPoint, aí Denise, para você poder compartilhar com o pessoal, mas é Tá, isso. tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Um bom Obrigada. final de semana para Tchau, vocês. tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa fim de semana. Boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.